Tá passando BBB? Nem percebi. Não, aqui não. Aqui vocês não vão ver esse desprezo pelos programas e objetos do entretenimento popular. Na verdade, BBB pode ser cultura sim e mais. Pode ser até filosofia. Mas antes de eu mostrar por quê, já aproveita que você está aqui, se inscreva no meu canal, curta aqui o meu vídeo, clique no sininho para receber as notificações e compartilhe este vídeo para a gente levar a discussão sempre além. Bom, muita gente, especialmente pessoas que querem parecer, né, um pouco, que tem um nível cultural, um nível de leitura maior, gostam de se mostrar muito acima desses entretenimento de ralé, né, essa coisa BBB, essa coisa de gente burra, gente desinteressante. Mas, na verdade, tudo contém coisas interessantes. E o BBB é um caso específico disso, né? E eu quero mostrar como, sim, em meio a todo o sensacionalismo, em meio a todos os barracos, que são parte legal da coisa também, existe um interesse ali, existe um interesse para quem quer refletir além e para quem quer pensar, inclusive, coisas relevantes da nossa sociedade. Tá? Primeiro ponto. Existe um certo entretenimento ali de sensacionalismo, nível baixo, essa pura curiosidade que a gente tem por ver sexo de um lado ou brigas do outro. Claro que existe. Claro que a nossa curiosidade é puxada por isso. Mas justamente por isso, e por entregar essas coisas, o BBB também já é um palco em que está sendo exposta, para todos nós vermos, a natureza humana. A natureza humana em várias facetas, inclusive num ponto interessante, que é a diferença entre a imagem que a gente quer projetar e aquilo que a gente realmente é. Todo mundo entra no BBB com uma ideia do que ele quer ser ali dentro, né? Da imagem que ele quer projetar. E nem sempre isso está de acordo com quem a pessoa se mostra nas ações ao longo da casa, num momento em que passou um dia, 2 dias, você mantém um pouco um personagem, depois de um certo tempo, uma semana, já quase não tem mais personagem, porque você só lembra também que está sendo gravado, e isso só muda a sua forma de agir um momento ou outro, né? As pessoas acabam revelando quem são. E nisso, a gente acaba vendo dramas humanos, e às vezes um lado ridículo da natureza humana expostos de maneira muito, muito gráfica, e que, portanto, ajudam a gente a formar o nosso imaginário também. Pega esse exemplo da Nayara Azevedo, aí, uma artista que na minha leitura não estava no seu pico de sucesso, né? E entra ali buscando de toda maneira aparecer, se intrometendo em todo lado, falando besteira, enfim, desempenhando um certo personagem ali que ela achou que ia funcionar, e a gente vê a reação dos outros e não funciona. E será que na minha vida eu já não vi coisas assim também? Pessoas agindo de uma maneira para tentar parecer algo, para tentar parecerem muito legais, mas ao tentar parecer tão legais, tão forçado, ficam chatas. Outras coisas também. Ali é um lugar em que, como as pessoas estão sendo filmadas o tempo inteiro, se o que ele fala para um, ele não fala para outro, se o que ele diz no momento não é o que ele faz em outro, isso aparece para nós também. Isso é algo que a literatura promovia antes, né? E a literatura tem uma vantagem, ela tem um enredo. A literatura, estou incluindo aí também séries, filmes, ela tem um enredo que foi pensado por um ser humano, né? O BBB não. O BBB ele não tem um enredo prévio, nem o reality show tem um enredo prévio já desenhado pelo diretor ou pelo canal de TV. E ó, eu já conversei com ex-BBBs e me garantem que de fato não é planejado ali. Mas ali também se constrói uma narrativa. A diferença é que essa narrativa, essa história, e eu vou voltar para esse ponto um pouco depois no vídeo, mas essa história ela tem que ser construída a partir de elementos que realmente aconteceram, né? Mas cria-se ali também uma história e personagens de uma maneira similar do que pode acontecer numa literatura, num romance, num filme, numa série. Segundo ponto, e aí que eu acho que está a genialidade que o BBB tem conseguido nas últimas temporadas. Ok, genialidade pode ser um pouco extremo, mas foi um acerto, foi um achado. O BBB mistura duas coisas. Esse lado da baixaria, das relações humanas, do sexo, da briga, que a gente quer ver por essa curiosidade, por esse gosto por fofoca, isso de um lado. Ou seja, esse entretenimento mais sensacionalista. E do outro, questões atuais que dominam o debate público brasileiro. Isso não acontece em todos os realities, hein? E a minha impressão é que em outros países não tinha nada disso, tinha só esse lado da coisa
da briga e do sexo, né? E das intrigas. Mas aqui não, aqui a gente traz as questões sociais e talvez até políticas. Veja o que foi na edição passada a discussão sobre cancelamento ali dentro, que veio meio que um mote daquela edição e que era um tema da discussão e continua sendo um tema da discussão. Nesta edição agora já entrou, por exemplo, questão racial ali no meio também, assim como da passada. Poxa, um tema que está sempre no debate brasileiro e que entra de forma intencional ali, porque a produção ela coloca pessoas que ela sabe que têm perfis diferentes e que podem gerar discussões nesse sentido. Nessa edição até deixaram claro que é sim permitido falar de políticos. Se alguém se aventurar a falar de Lula ou Bolsonaro ali, será que vai? A gente mais ou menos sabe, né, onde é que está cada um ali politicamente. Mas nesse ano, dominado por essa eleição, será que a gente vai ver também os participantes do Big Brother falando disso? Seria, assim, sensacional, porque traz esse tema para diversas pessoas que ou não pensariam neles ou que pensariam neles, mas não naquele contexto. E traz para aquele contexto também, né? Unindo o que há de mais popular com o que há de mais relevante na discussão pública. Então esse é o segundo motivo, essa mistura, e que tem tudo a ver com o momento que a gente vive. O momento que a gente vive é um momento de mistura entre o entretenimento de um lado e a informação e o debate, o posicionamento ideológico político de outro. As coisas estão cada vez mais juntas. O jornal, o sisudo, o impessoal, esse está num momento difícil. Hoje em dia as pessoas querem um gostinho a mais, né? Elas querem sentir que aquilo está ligado também a um interesse pessoal, a uma simpatia pessoal que ela sente por aquela pessoa que está falando aquilo, as histórias que estão se desenrolando enquanto aquilo é discutido. O BBB acaba sendo isso também. E o terceiro ponto, e esse entra, acho que na parte mais filosófica mesmo. O BBB, como eu falei, ele constrói narrativas. Né? Ele constrói narrativas com base em fatos que aconteceram, não com base na imaginação de um escritor, que pensa tudo de antemão, mas com base no que vai acontecendo ali. Então, alguém fala uma coisa com uma pessoa, depois faz outra, então ele vira o traidor. Uma pessoa age de uma certa maneira em uns 2 ou 3 instâncias, 2 ou 3 momentos, ele vira, sei lá, o cara chato ou o cara esquentadinho. Vão se construindo personagens e uma certa história ali dentro, e como é que cada um está se desenvolvendo ou não naquele jogo, tentando ganhar, tentando conquistar a simpatia na casa e da audiência. Até algumas edições atrás, quem dominava a criação dessa narrativa era a Rede Globo, a produtora. Porque ela tem acesso às imagens, ela constrói os vídeos e os compilados que depois aparecem para as pessoas. Nem sempre o compilado da Globo corresponde à verdade da casa. E a verdade das 24 horas das câmeras ali pode permitir diversas outras construções de narrativa. Antes quem fazia era a Globo. Hoje em dia já não é mais. Hoje em dia você tem câmeras 24 horas que as pessoas podem assistir, se elas tiverem o pay-per-view. E você tem redes sociais e ferramentas de edição acessíveis a muita gente também. Hoje em dia o poder de criar as narrativas do BBB saiu das mãos apenas da Globo e está nas mãos, primeiro, dos usuários de maneira geral e, mais especificamente, dos comitês e das campanhas de cada um daqueles participantes ali. Eles constroem vídeos para mostrar o seu participante numa luz, no caso positiva, né? Eu estou trabalhando aqui para esse participante. Então veja que interessante, a gente está vendo no BBB a mesma fragmentação das narrativas e a fragmentação da verdade que a gente vê no debate público. Não existe mais uma fonte que dá a informação já de alguma maneira editada e configurada para o consumo das pessoas, segundo os critérios de um editor mais ou menos formado. Não, a coisa se pulverizou, se fragmentou. Todo mundo consegue construir a sua visão de mundo com as informações que tem disponível. É só pegar ao gosto do cliente, ao gosto do freguês. No BBB, todo mundo, especialmente as assessorias dos candidatos, todo mundo é capaz de construir diferentes narrativas com aquela mesma matéria-prima. Quem que é o vilão? Quem que é o cara legal? Será que aquela pessoa ela é autêntica ou ela é chata? Será que aquela pessoa ela sabe se impor de forma justa ou será que ele é um esquentadinho? Aquela pessoa, será que ele é diplomático, mantendo boas relações, ou será que ele é falso? Tudo isso está em aberto. E não é mais a Globo que domina isso, porque muita gente assiste o BBB tanto pela Globo quanto pelas redes sociais.
o poder de ditar uma narrativa única se pulverizou. E isso se reflete na nossa experiência assistindo Big Brother e formando diferentes opiniões sobre os personagens, e chegam certas narrativas também que conseguem dominar a parada e levar, e nem sempre, no caso da última edição eu diria que não foi isso, nem sempre ditadas ali pelo que a Globo escolhe mostrar ou escolhe não mostrar. É isso aí, então. BBB é cultura e é filosofia. É cultura porque nos leva a refletir sobre o ser humano, assim como a literatura. É cultura porque mistura o pessoal, o entretenimento com o político, o ideológico, o debate público. E também é cultura e cultura filosófica porque nos leva a refletir sobre isso. Um mundo em que a verdade existe, a verdade está ali, as pessoas fizeram certas coisas, mas o que a gente constrói, as narrativas, as visões que a gente constrói a partir disso, essas não existe mais uma voz única e a gente tem que aprender a lidar com isso e não cometer terríveis injustiças. É isso aí.